Pessoal, então vamos continuar aqui com a regressão linear. Eu vou fazer esse exemplo em que a gente tem a seguinte tabela com o valor de x e de f de x, e eu quero aproximar essa função por um polinômio linear usando, então, o método dos mínimos quadrados. A gente vai utilizar o VCN para fazer isso. Então, a gente vai abrir o VCN, a gente vai vir aqui em ajuste de curvas, ajuste polinomial. Aqui eu vou colocar meu número de pontos, são 5 pontos. E aqui a gente vai colocar o grau do polinômio, que é 1. Então, eu vou digitar aqui meus valores. 0, 0,25, 0,5. Opa, falta um ponto aqui. 0,5, 0,75 e 1. Aqui vai ser 1, 1,2840. 1,6487, 2,1170 e 2,7183. E aí, a gente vai ajustar, então, utilizando o método dos mínimos quadrados. Então, a gente vai vir aqui em calcula. Então, ele me solta aqui o y calculado, né? Ele me solta aqui o resíduo, que é a diferença entre o y dado e o y calculado. E aqui, então, a gente vai ter quanto que é o nosso, no caso, no slide eu chamei de A0 e de A1. Então, aqui eu vou ter o 0,89668, meu B1, 1,70784. Ele me solta outros valores aqui. E aí, a gente também pode traçar o gráfico, né? Eu venho aqui e coloco traçar. Então, ele colocou os meus pontos. E aqui a reta de regressão ajustada, né? Então, aqui parece que é uma aproximação boa. Então, pelo VCN, a gente obtém que o f de x pode ser aproximado, né, por 0,89968 mais 1,70784 vezes x. E a regressão linear, pessoal, vai fornecer uma técnica poderosa para a gente ajustar a melhor reta aos dados. Entretanto, ela vai se basear no fato de que a relação entre as variáveis dependentes e independentes é linear. Mas nem sempre a gente vai ter uma relação linear entre os dados. Então, no primeiro momento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar uma ferramenta gráfica, a gente joga os nossos pontos e faz a inspeção visual se os dados se ajustam ou não a uma reta, né? Esse modelo linear vai se aplicar no caso. Por exemplo, aqui eu tenho pontos que claramente são pontos curvilíneos, né? Então, aqui se a gente fosse ajustar uma reta de regressão, não ia ficar bem legal aqui para aproximar os meus dados, né? O que seria mais interessante aqui seria, por exemplo, uma parábola. Então, em alguns casos, a gente pode fazer algumas transformações para a gente expressar os dados em uma forma que seja compatível com a regressão linear. A gente vai fazer uma transformação e a gente vai poder aplicar a regressão linear para esses dados transformados. Então, por exemplo, o modelo exponencial vai ser aqui y, que eu estou chamando, né, de y igual a alfa 1 é elevado a beta 1x. Aqui o meu alfa 1 e meu beta 1 são constantes. E esse modelo ele é utilizado em várias áreas de engenharia. Por exemplo, para a gente quantificar quantidades que aumentam quando o meu beta 1 é positivo ou diminui quando o meu beta 1 é negativo, com uma taxa que é diretamente proporcional ao meu próprio valor absoluto. Por exemplo, o crescimento populacional, o decaimento radioativo, pode exibir tal comportamento. E a gente pode linearizar a equação 3 quando a gente toma o logaritmo natural. Então, quando eu tomo aqui o ln de y do lado esquerdo da equação e o ln dessa expressão, a gente vai obter que o ln de y é igual ao ln de alfa 1 mais beta 1x ln de E, que é igual, então, esse aqui é o ln na base E é 1, né? Vai ser o ln de alfa 1 mais o beta 1x. Então, quando eu tomar um gráfico de ln de y em função de x, a gente vai ter uma reta com inclinação beta 1 e a interseção com o eixo y vai ser o ln de alfa 1, como a gente tem aqui na figura. Então, aqui eu tenho a função exponencial. Quando eu tomo o ln dos dois lados da minha equação, eu vou ter uma linearização, em que agora eu vou ter uma equação de uma reta. Quando eu tomo o ln de y, ele vai ser
o ln de alfa 1, que vai ser a interseção com o eixo y, mais o beta 1x, a inclinação da minha reta aqui vai ser o beta 1. Um outro exemplo de um modelo não linear em que a gente pode fazer uma transformação para enxergar a equação como sendo um modelo de regressão linear, vai ser a equação de potência simples. Então, a gente vai ter que o y ele é dado alfa 2, que multiplica x elevado a um beta 2. O alfa 2 e o beta 2 são constantes. E a gente vai linearizar a equação 4 tomando o log na base 10. Então, eu vou tomar o log de y, vai ser o beta 2 log de x, mais o log de alfa 2, tomando aqui, usando as propriedades do logaritmo. O logaritmo do produto é a soma, o logaritmo quando a gente tem uma potência 10 para fora, né, multiplicando, a gente vai ter a linearizar a nossa equação 4, tomando log na base 10 nos dois lados da equação. Então, quando eu tenho um gráfico do log de y em função do log de x, a gente vai ter uma reta com a inclinação beta 2 e a interseção com o eixo y vai ser o meu log de alfa 2. Então, eu vou ter aqui uma equação potência, vai ser um y, um alfa 2, x elevado a beta 2. E aqui, então, eu vou ter agora o meu x vai ser log de x, aqui no eixo x, e o meu y vai ser log de y. Então, quando eu olho para essas duas quantidades, a gente vai ter a equação de uma reta, com a inclinação meu beta 2, e o ponto que passa interseção com o eixo y é o log de alfa 2. Então, com as suas formas transformadas, esses modelos podem usar a regressão linear para calcular quais são esses coeficientes constantes, e eles podem, então, ser transformados de volta para o estado original, e usar, então, para o propósito de previsão. Então, por exemplo, vamos ajustar a equação de potência simples, que é esse aqui, é o y alfa 2 vezes x elevado a beta 2, para os dados da tabela, usando, então, a transformação logarítmica dos dados. Então, eu vou ter aqui meu x e meu y, o que eu vou precisar fazer? Calcular o log de x e o log de y. E o que eu vou fazer, então? Eu vou imaginar agora que os meus dados são esses dois aqui, essas duas últimas colunas, o log de x e o log de y. Vou ajustar um modelo de regressão e depois eu vou ter que fazer a transformação inversa para a gente voltar para os dados originais. Então, eu venho no VCN, no mesmo, né? Ajuste de curva, ajuste polinomial, aí eu vou cair nessa tela aqui. O número de pontos é 5 e o grau do polinomial é 1, que eu vou ajustar a regressão linear. Aqui eu digitei, então, o log do x, que foram esses valores aqui, e o log de y. Vou calcular. Então, a gente encontrou para a inclinação, que é o B0 aqui, o menos 0,3008, e o B1, que é a inclinação, 1,75. Então, voltando aqui para a gente entender quem que é o B0 e o B1, então eu vou ter aqui que o log de alfa 0 é o B0 do VCN, e o beta 2 é o meu B1 no VCN. Então, desta forma, a gente vai ter que a regressão linear para os dados transformados pelo log vai fornecer o seguinte resultado. Então, o log de y vai ser 1,75 vezes o log de x menos 0,300. E a interseção com o eixo y, o log de alfa 2, e se a gente pega a base 10 aqui, né? A inversa do logaritmo, a gente vai ter, então, que o alfa 2 é 10 elevado a menos 0,3, que é 0,5. E a inclinação, o beta 2 vai ser 1,75. Então, a gente voltou, né, para o original, e a equação de potência vai ser o 0,5, que multiplica x elevado a 1,75. Então, aqui a gente tem os dados originais, x e y. Aqui eu tenho os meus pontos originais. E eu tenho a curva que ajustou esses pontos, ficou bem adequada. E aqui eu tenho os dados transformados. Agora, aqui no meu eixo x, eu tenho o log de x. No meu eixo y, eu tenho o meu log de y. Aqui, o ponto que tocou o meu eixo y foi o menos 0,300. E a inclinação dessa reta é 1,75. E aqui, pessoal, vou fazer uns comentários gerais sobre a regressão. O nosso objetivo aqui é a gente
usar, né, um ajuste de curvas, utilizar o VCN, mas a gente se concentrou aqui nas deduções simples e no uso prático para ajustar os dados. Existem aspectos teóricos da regressão, que podem ser vistos, por exemplo, em curso de estatística, que têm grande importância prática, mas que está além do escopo aqui da nossa disciplina. Então, por exemplo, eu tenho algumas hipóteses estatísticas que elas precisam ser satisfeitas no procedimento por mínimos quadrados, tais como cada x tem um valor fixo, ele não é aleatório, ele vai ser conhecido sem erro. Os valores de y são variáveis aleatórias independentes com a mesma variância, e os valores de y para um dado x têm que ser normalmente distribuídos. Então, para quem tiver mais interesse, pode pegar um livro de estatística com a parte de regressão linear, que isso aqui vai estar bem desenvolvido. E essas hipóteses são relevantes para a dedução e o uso adequado da regressão linear. E aí, pessoal, na próxima aula a gente vai ver a regressão polinomial. Espero vocês!